Fala pessoal, bom, hoje o vídeo especial sobre o 11 de setembro. Eu quero retratar ou contar para vocês um passo a passo. Muitas das pessoas que seguem o canal não lembram, tinham 2, 3, 5 anos de idade, ou vários outros eram muito jovens e também não se lembram do que aconteceu exatamente. Além de ter sido o maior ataque terrorista da história do mundo, também é um evento que marca o início do século XXI. 2001 é quando começa o século XXI e transforma as relações internacionais, transforma o tabuleiro geopolítico do mundo, traz as questões de guerra, de segurança nacional para o centro da discussão dos países novamente. A gente teve um período de intervalo entre o final da Guerra Fria e o 11 de setembro, que se pensou que a questão militar, a questão de segurança nacional ou de defesa não era o mais importante. E o 11 de setembro resgata tudo isso, coloca os Estados Unidos na guerra ao terror, que nós estamos assistindo até hoje, e agora, na data de hoje, com 20 anos do ataque, 2 décadas inclusive de presença americana no Afeganistão, e também invasões no Iraque, operações ao redor do mundo. Esse episódio marca e muda muita coisa, não só na geopolítica, mas na economia, em várias outras áreas, nas relações internacionais como um todo, muito além dos Estados Unidos. Então, eu quero recontar o dia, resgatar a complexidade, as diferentes perspectivas para a gente olhar para esse episódio trágico, triste e extremamente grave e que mudou muita coisa, como eu falei para vocês. Bom, quero começar com algumas curiosidades, mas o básico. Acho que todo mundo sabe que quem fez o ataque foi a Al-Qaeda, uma organização liderada e comandada pelo Bin Laden. Já falei um pouco dele em outras lives e vou falar mais quando eu fizer um vídeo aqui explicando a ascensão do terrorismo. Mas dentro da organização, dentro da Al-Qaeda, o idealizador realmente do ataque foi o Khalid Sheikh Mohammed, que foi preso logo depois por uma operação da CIA junto com o Serviço de Inteligência paquistanês. Ele ficou numa prisão clandestina, secreta da CIA por um tempo, depois foi levado para Guantánamo, que por um acaso agora o julgamento dele foi retomado. No dia 7 de setembro se reiniciou o julgamento, que ainda não foi finalizado depois de 20 anos, e ele é o arquiteto, ele é a mente que pensou, olha, vão ser aviões como armas, vão ser nas torres desse jeito, como é que isso vai funcionar, quem são as pessoas. Então ele é a cabeça por trás desse ataque. O Khalid ele vai ser julgado por crimes de guerra, é um julgamento militar, que é o Departamento de Defesa americano que está conduzindo esse julgamento, obviamente, não é um ataque convencional, então ele deve certamente ser condenado à morte, dado o tamanho da tragédia que ele causou. Além do idealizador, obviamente, nós tivemos os terroristas que executaram o atentado. E aí são 19 terroristas, sendo 15 deles da Arábia Saudita, um do Líbano, um do Egito e 2 dos Emirados Árabes. Todos eles foram para os Estados Unidos para executar o plano do ataque. Alguns chegaram mais tempo antes, por volta de um pouco mais de um ano antes, principalmente aqueles que pilotaram os aviões, que eles tiveram que ter aulas para aprender a pilotar um avião, algo que eles não sabiam, e outros foram chegando ao longo do tempo até a data, obviamente, do ataque. Obviamente, para essa operação dar certo, eles precisavam estar integrados à sociedade americana, então eles viviam uma vida normal, fazendo aula de inglês, indo na academia, alguns deles tinham até empregos, trabalhavam num posto, e os que iam pilotar os aviões tinham as aulas de aviação ainda. Todos os terroristas eles ficaram sediados basicamente em 2 estados. Claro que na hora do ataque eles voaram de um lugar para o outro e tal, se movimentaram por outros estados nos Estados Unidos, mas eles estavam basicamente na Califórnia e na Flórida. Para eles entenderem exatamente como funcionavam os procedimentos de segurança, o funcionamento dentro de um voo, a dinâmica do aeroporto, eles viajaram bastante dentro dos Estados Unidos várias vezes e algumas vezes até para fora. Então, nesse período antes do ataque, eles entraram e saíram dos Estados Unidos
e voavam internamente para entender, né? A porta da cabine está aberta, ela está trancada, não está, quantas pessoas, como é que é. Então todas essas questões foram fundamentais na hora da operação, na hora do sequestro dos aviões. Uma outra parte importante do plano era conseguir entrar num avião com alguma arma branca que seja, né? Como foi o caso, que eram os canivetes. Então os terroristas eles testaram passar pela alfândega, pela imigração, com esses canivetes pequenos. E é com essas armas que eles acabam sequestrando os aviões. Alguns dos terroristas, eles estavam na Alemanha, em Hamburgo, um deles estudava lá e foi um ponto de encontro, um lugar onde eles começaram as primeiras reuniões e a elaborar o plano. E o líder da célula que executou o atentado, o Mohammed Atta, também estava em Hamburgo. Então, Hamburgo tem um papel importante ali na história, na condução, nas investigações, e foi uma base da onde eles depois foram para os Estados Unidos. Durante a estadia nos Estados Unidos, o líder da célula, o Mohammed Atta, ele se comunicava com um outro líder da Al-Qaeda fora do país por e-mail. E eles usavam códigos, né, para conversar e para ele manter informado o andamento da operação. E ele chamava esse outro líder que estava fora de Jenny, que é simulando como se fosse a namorada dele. E uma das mensagens que o Atta tenta explicar o status do andamento da operação, ele escreve que o primeiro semestre começa em 3 semanas, com 19 certificados e 4 exames. Os 19 certificados eram os 19 terroristas e os 4 exames eram os 4 alvos. As 2 torres gêmeas, o Pentágono, e o quarto que a gente não tem certeza se era a Casa Branca ou o Capitólio. Na madrugada do dia 29 de agosto de 2001, o Mohammed Atta liga para esse líder da Al-Qaeda, que está fora dos Estados Unidos, e diz que ele tem um enigma para solucionar. E aí ele fala que tem um bolo com um pedaço para baixo, traço e 2 palitos. E o líder da Al-Qaeda entende que ele está dizendo que o atentado vai acontecer em 2 semanas, no dia 9 do 11, né? Nos Estados Unidos, o mês veio antes do dia, e então seria dia 11 do 9, mas lá 9-11 é o 911, que é o número de emergência, 911. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas era outra da simbologia usada no ataque. Bom, eu quero falar agora para vocês do dia do atentado, né, e contar o desenrolar, os detalhes do que foi acontecendo. E a primeira coisa óbvia que nós temos que levar em consideração e entender é que esses 19 terroristas se dividiram em 4 grupos. Por que 4 grupos? Porque eram 4 alvos e então eles precisavam de 4 aviões. Então esses grupos menores, cada um foi fazer um roteiro diferente porque tinha que sequestrar um avião diferente vindo de um lugar para atingir o seu alvo final. O primeiro grupo, do Mohammed Atta, né, que era o líder de toda a célula, ele sai de Portland às 6 da manhã e vai para Boston. O voo demora 45 minutos. Tem algumas coisas importantes que estavam acontecendo nesse mesmo dia em Nova York. Não em Portland nem em Boston, mas em Nova York era o dia das primárias, que são as eleições, né, as prévias que escolhem os candidatos a prefeito de Nova York do Partido Democrata. 5 minutos antes deste avião que saiu de Portland pousar em Boston, o Bush, o presidente americano, ele sai para fazer a sua corrida matinal às 6h40 da manhã na Flórida. Às 6h52, um dos outros terroristas, que também desse outro grupo que estão em Boston, ligam para o Atta, logo que ele aterrissa, de um outro terminal do aeroporto de Boston, e confirma que os planos estão em ordem e que tudo vai seguir conforme planejado. Enquanto isso, das 7 da manhã às 7h39, um outro grupo, um terceiro grupo, chega no aeroporto em New Jersey e eles conseguem fazer o check-in no avião. E nesse grupo, ao invés de 5 conseguirem entrar, são só 4 que embarcam nesse grupo. Pouco tempo depois, às 7h15 da manhã, em Washington, o 4º grupo consegue fazer o check-in.
no voo 77 da American Airlines. Quando dois dos terroristas chegam para passar pela segurança, o detector de metais apita e eles são colocados de lado para serem submetidos a uma revista mais detalhada. E o oficial de segurança ali não faz um bom trabalho com o detector de metais, passa meio desapercebido e eles são liberados e vão então para embarcar no avião. Enquanto isso, das 7h23 às 7h28, lembram que tinham dois outros grupos, né, de terroristas que estavam em Boston. Das 7h23 às 7h28, um dos grupos consegue embarcar no voo da American Airlines 175. Pouco tempo depois, 7h35, o Atta, que é o líder, consegue embarcar com o resto da sua turma no voo 11 da American Airlines. Das 7h39 às 7h48, lembram do grupo que estava em New Jersey? Então, eles conseguem embarcar no voo da United, o 93. E às 7h50, o grupo que estava no aeroporto de Washington consegue embarcar no voo 77 da American Airlines. Às 7h59, o voo 11, aquele do Atta, que é o líder, decola de Boston e o trajeto, ou o destino, é para ir para Los Angeles. O voo ele sai com 14 minutos de atraso, 11 tripulantes e 89 passageiros. Deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês os trajetos originais, da onde esses voos saíram e para onde eles iam. O primeiro deles, ele está saindo de Boston e ele vai para Los Angeles. Tem um segundo avião que também está saindo de Boston e também está indo para Los Angeles. Então, são dois daqui de Boston. O outro, que sai do Aeroporto Internacional de Washington, ele também vai para Los Angeles. E tem o de New Jersey, daqui, ele vai para São Francisco. Por que esses trajetos grandes? Obviamente isso foi planejado e a ideia era você ter aviões maiores com tanques ou combustível suficiente para uma viagem muito longa e com mais combustível eram armas mais destrutivas. Enquanto isso, às 8 da manhã, o Bush, o presidente, recebe o seu relatório de inteligência diário. Ninguém cita a Al-Qaeda, não fala de nenhuma ameaça imediata, fala de outras questões de organizações terroristas ligadas ao conflito palestino-israelense. E, basicamente, um dia normal. E ele vai visitar uma escola. There was nothing out of the ordinary in the briefing. There were certainly no threat assessments. Às 8h13, o voo 11, que é o do Atta, que é o único que partiu até agora, que saiu de Boston, ele faz a sua última comunicação com a torre de comando do aeroporto de Boston. E aí a torre responde e comenta mais alguma coisa e já não tem mais resposta. Às 8h14, o voo 11 é sequestrado. E dois dos sequestradores estão sentados na segunda fileira, levantam e já esfaqueiam comissários. E aí o Atta, né, o líder, ele está na 8ª fileira, ele levanta e quem vem atrás dele é um passageiro que vê a situação toda, que é um ex-soldado israelense, já percebe o que está acontecendo, vai tentar segurar o Atta ou impedir ele, só que tem um outro sequestrador, né, um outro terrorista atrás dele que está vindo da 10ª fileira e esfaqueia esse passageiro pelas costas. No mesmo minuto, às 8h14, quando o avião, né, um deles é sequestrado, o 175, ele decola e ele está saindo de Boston para ir para Los Angeles com 5 sequestradores dentro. Às 8h19, uma comissária do voo 11, aquele que já foi sequestrado, ela vai para o fundo do avião, pega o telefone que tem lá dentro e liga para uma central de reservas da American Airlines e avisa, olha, aconteceu alguma coisa, acho que o avião foi sequestrado, pessoas esfaqueadas, usaram um spray tipo de pimenta, não estamos conseguindo respirar, eles se fecharam ali na primeira classe. E aliás, né, parte da estratégia dos sequestradores era ocupar a frente do avião. Então todos eles viajaram de primeira classe ou executiva com os assentos próximos da entrada da cabine. Em seguida, às 8h20, os controladores de voo do centro de Boston concluem ou decidem que o avião foi sequestrado. Nesse mesmo minuto, às 8h20, o voo 77 da American Airlines, ele está saindo do Aeroporto Internacional de Washington
para ir em direção a Los Angeles. Um minuto depois, às 8h21, o avião 11, né, do voo 11, ele desliga o transponder, que você consegue localizar o avião. Às 8h24, o Centro de Controle de Boston recebe uma comunicação do voo 11, do ATA, e ele comete um erro. Ele quer falar para dentro do avião, mandar uma mensagem para dentro, mas ele acaba falando usando o rádio que se comunica para fora. 8h25, os controladores de voo de Boston alertam outros controladores de voos do país sobre o voo 11. Mas o Centro de Controle Aeroespacial da América do Norte, que chama NORAD, que é uma base de comando que controla o espaço aéreo dos Estados Unidos e do Canadá, foi construído para aguentar até um ataque nuclear, ainda não é alertado sobre o que está acontecendo. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco da mudança da rota, né? Lembra que esse voo estava saindo de Boston, o 11, e estava indo para Los Angeles. E aí a rota que ele faz, ele segue aqui mais ou menos reto, ele sobe um pouco, e aí ele faz uma curva e começa a descer no rio Hudson, que é esse daqui, até, né, eventualmente ele vai chegar em Nova York. 8h34, já faziam 15 minutos que o avião estava sequestrado, já estava chegando perto de Nova York, e aí o gerente de controladores de voo decide contactar uma base aérea, e ela manda ele ligar para outra, fala que tem que falar com outro, um fala com outro, enfim. Dois pilotos começam a se preparar para decolar dois caças F-15 só então. 8h42, o voo 93 da United, ele sai de New Jersey em direção a São Francisco. Ele decola só nesse momento. Esse é o terceiro avião que já está voando. Aliás, tem um filme só sobre esse voo. United 93. Assistam. 8h42 a 8h46, o segundo avião é sequestrado, 175, que saiu de Boston também e iria para Los Angeles, é sequestrado usando a mesma tática. Os sequestradores estão sentados ali na frente, próximo da cabine, esfaqueiam, invadem e controlam a cabine. Às 8h44, o voo 11, aquele que estava descendo no Hudson, a comissária que está dentro do avião está falando no telefone com a central da companhia aérea e ela fala: nós estamos voando muito baixo, eu estou vendo prédios, eu estou vendo água, nós estamos muito baixo, nós estamos muito baixo, e encerra a comunicação. Às 8h46, 2 minutos depois, o voo 11 atinge a face norte da torre norte do World Trade Center a mais de 700 km por hora, e ele acerta entre os andares 93 e 99, num total de 110 andares. E óbvio, todo o combustível, e ele vai até o centro, o núcleo da fundação do prédio, e aquele combustível cai, pegando fogo, enfim, tudo aquilo abala a estrutura do prédio de uma forma muito forte. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como que foi o trajeto do avião até ele atingir a torre norte do World Trade Center. E o avião vem descendo, né, em cima do rio, assim, ou já um pouco até em cima de Nova York, e ele vai caminhando até o sul. E aqui no fundo vocês estão vendo esse prédio mais alto, que já é a nova torre no lugar das outras, essa mais alta de todas. Então você tinha duas aqui, e ele choca, ou ele bate exatamente na face que está virada para o norte, para o lado de lá da ilha e não para o sul, né? E é nessa direção que ele vai entrar na rota de colisão. E aqui vocês conseguem ver o memorial, que é o espaço do local onde estavam as duas torres. O avião, ele atinge primeiro a torre norte, que é essa que está mais para cima. E ele atinge na face norte, que é a face que está vindo de lá. Porque ele vem direto, né, descendo em linha reta. Segundos depois da colisão, os dois F-15 decolam da base de Massachusetts. Mas aí já era tarde demais. Das 8h48 em diante, depois que o avião acerta a torre, várias pessoas ficaram presas e não era possível, não conseguiram evacuar, tirá-las de lá com nenhum helicóptero, não conseguiam chegar perto do prédio por causa da fumaça. E algumas pessoas, muitas pessoas, se suicidam. Elas pulam desesperadas, né, com fogo, não tem para onde fugir, não tem como descer. E tem uma história de um bombeiro que ele tá dentro do prédio e ele sai para fora, e quando ele sai, uma das pessoas que pulou
cai exatamente em cima dele e ele morre. Entre 8h50 e 8h54, o voo 77, aquele que saiu do aeroporto internacional de Washington, é sequestrado. 8h52, o voo 175, um dos passageiros liga para o seu pai para contar o que está acontecendo e pede para ele entrar em contato com a companhia aérea, a United Airlines. Ao mesmo tempo, tem uma comissária dentro do avião que também está falando com a companhia aérea, com a United, e explicando o que está acontecendo lá dentro. Às 8h55, a Torre Sul, que não foi a Norte, que foi atingida, vem um aviso nos alto-falantes, no microfone da torre, dizendo que as pessoas estão seguras lá dentro para elas ficarem onde estão e não evacuarem o prédio. Ao mesmo tempo, tem uma outra história muito interessante que aconteceu, que é um exemplo de resiliência, que talvez, vou fazer uma aula sobre isso em algum outro momento, mas é das ferramentas melhores para se lidar com uma ameaça como o terrorismo. E o Morgan Stanley, o banco de investimentos, ele tinha passado por uma situação muito difícil em 1993, quando houve o outro atentado ao World Trade Center. E o Morgan Stanley entendeu que ele tinha que estar preparado para uma situação de caos, de emergência. E durante muito tempo eles treinaram, as pessoas se prepararam, tinham vários planos de evacuação do prédio. E na mesma hora que veio o aviso do prédio dizendo não saiam, fiquem onde estão, o aviso do Morgan Stanley foi: evacuem o prédio imediatamente. O Morgan Stanley salvou quase 3.000 vidas. As pessoas fizeram isso de uma forma ordenada, coordenada, super bem feito, essa evacuação, porque eles estavam preparados, treinaram muito isso durante muitos anos depois do que tinha acontecido nos anos 90. E esse é um exemplo de sucesso, de como você lidar com situações de emergência. Vou falar mais disso um dia que eu fizer uma aula sobre resiliência. 8h55, o presidente americano chega na escola que ele vai visitar e aí ele é avisado que houve um acidente e que um pequeno avião colidiu com o World Trade Center. I was concerned, but I did not think of it as a national security threat. And I didn't think that it should disrupt the president's day. Obviamente que eu tenho que explicar um negócio para vocês que talvez não esteja fazendo muito sentido, mas em 2001 não tínhamos internet, smartphones, todo mundo com o telefone tirando foto, compartilhando coisas em todas as redes, o tempo inteiro a imagem simultaneamente do que estava acontecendo. Tava todo mundo assistindo na televisão, ao vivo, essa cena chocante, mas você não tinha essa comunicação de massa na mão de cada pessoa. Então as redes não tinham a força que tem hoje. O presidente americano saberia na hora que não era um avião pequeno, o que foi que aconteceu. Mas ali, em 2001, isso não era a realidade. 8h56, 10 minutos depois que a Torre Norte é atingida pelo voo 11, o voo 77, aquele que saiu do aeroporto internacional de Washington, desliga o transponder também. 8h58, o voo 175, que foi o segundo a ser sequestrado, faz a mesma coisa que o primeiro voo que atingiu a primeira torre, que é mudar a rota para a direção a Nova York. Às 9 da manhã, lembra daquele aquele passageiro que eu tinha comentado com vocês, que ele liga para o pai do voo 175? Ele liga de novo. E aí ele descreve uma situação muito mais drástica e dramática. Fala que as pessoas estão enjoadas, vomitando, que o avião está instável, está balançando muito, que tem comissária esfaqueada, que os sequestradores estão dizendo que tem uma bomba. E aí ele vira e fala assim, se acontecer, pai, vai ser muito rápido. E meu Deus, e a ligação corta imediatamente. Poucos minutos depois, às 9h03, o voo 175, ele bate, se choca com a face sul da Torre Sul do World Trade Center a 950 km por hora e ele atinge a altura do andar 77 até 80 e poucos, mais baixo do que o primeiro avião que bateu na Torre Norte. Nesse momento, gente, estava todo mundo assistindo, todas as televisões estavam filmando o que estava acontecendo. Você tinha uma torre que um avião tinha colidido, pegando fogo, uma fumaça absurda, enfim, ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas as imagens do mundo inteiro eram focadas
em Nova York, no World Trade Center, e vem um outro avião junto e se choca na outra torre. Obviamente que isso tudo foi planejado, era parte da ideia de você criar um grande espetáculo, um grande show aterrorizante para assustar, amedrontar. Essa é a ferramenta do terrorismo. 9/5, o presidente americano está sentado numa escola e lendo ali com os alunos, e aí o seu chefe de gabinete, o Andrew Card, chega no ouvido dele e fala: um segundo avião atingiu a segunda torre. We are under attack. Estamos sob ataque. Bush faz uma cara ali de desconcertado, continua a leitura. Mais tarde ele vai dizer que ele ficou ali para não assustar as crianças. E ele fica pensando, processando o que é isso, o que significa, né? E como que os Estados Unidos vai reagir, o que está acontecendo na realidade. E fica ali aquela afeição dele de interrogação, de reflexão. Nos próximos 10 minutos, o Bush sai da sala de aula com os alunos e aí ele começa a ser conduzido por todo um aparato de gestão da crise, de informação e de segurança dele mesmo. Então o serviço secreto começa a se preparar para onde vai levar ele, monta uma sala com uma televisão para ele assistir o que está acontecendo. Ele liga para o vice-presidente americano, Dick Cheney, e começa todo esse reboliço, essa euforia em torno do quais são os próximos passos, o que tem que ser feito, tanto para protegê-lo como para ele se informar e para ele responder ao que está acontecendo. E isso acontece tudo dentro da escola, essa sala é preparada e, enfim, o discurso inicial dele é dentro da escola, ele está ali acaba virando o Situation Room ou War Room, a sala de controle, de guerra, de resposta a tudo que está acontecendo. Nos próximos 10 minutos, uma das coisas importantes que acontecem é um agente de voo da United Airlines começa a enviar mensagem de texto para todos os voos dizendo: cuidado, aviões estão sendo sequestrados. E, ao mesmo tempo, a FAA, que é a equivalente à ANAC brasileira, ela emite um comunicado proibindo todos os aviões de decolarem nos Estados Unidos. Às 9h26 acontece uma coisa muito importante. O piloto do voo da United 93, ele envia uma mensagem, pelo rádio perguntando: por favor, repitam o que vocês acabaram de dizer. Lembrem-se que o 93, o voo 93, ainda não tinha sido sequestrado. 2 minutos depois, os sequestradores invadem a cabine do voo 93 e dominam o avião. 1 minuto depois, às 9h29, vem o primeiro discurso do Bush de dentro da escola que ele estava ali conversando com os alunos e tal. Ele fala, obviamente, que é uma tragédia nacional e explica que 2 aviões caíram e que provavelmente isso era um atentado terrorista. A gente olha para toda essa história, vocês devem estar pensando, raciocinando junto comigo, e o óbvio, como que os Estados Unidos não perceberam? E, na verdade, essa situação era totalmente inusitada, inesperada. Os Estados Unidos nunca tinham sido atacados em território continental americano. Pearl Harbor foi fora, no Havaí, longe, não no continente. Então isso era uma novidade inesperada. Muito tempo que isso não tinha acontecido, eles não estavam esperando. Então, apesar de todo o aparato de segurança, todas as histórias, enfim, todos os procedimentos que existem dentro do governo americano, eles não estavam preparados para uma situação como essa. 9h35, o presidente americano sai da escola, na sua carreata, em direção ao aeroporto internacional de Sarasota, para embarcar no Air Force One. Existem procedimentos de segurança que o presidente americano, ele entra no avião e o avião fica voando e ali ele está seguro e dali ele comanda o que supostamente está acontecendo. E é isso que acontece. 2 minutos depois, o vice-presidente americano é colocado dentro do bunker, do abrigo protegido subterrâneo, dentro da Casa Branca, e dali ele vai para o centro de comando de operações para lidar com a situação. De dentro do bunker, o Cheney, o vice-presidente, liga para o Bush e pergunta se ele tem a permissão para abater outros aviões que estejam sequestrados ou situações, que eles não podiam identificar, não entender o que estava acontecendo. Pra vocês terem uma ideia de como os americanos não estavam preparados para essa situação, fazia mais de 20 anos que não se usava esse bunker para uma ocasião, um evento real.
E parte da equipe do Dick Cheney, do vice-presidente, começa a ficar sem ar, cochilar, passar mal, porque não tem oxigênio lá dentro, dado a quantidade de pessoas que estavam. Vários são obrigados a sair do bunker, o Cheney fica lá dentro com uma equipe menor, mas isso mostra um pouco da situação, de como aquilo era totalmente inesperado para os americanos. Simultaneamente ao Cheney entrar no bunker, às 9h37, o voo 77 colide com o Pentágono. Obviamente que todos a bordo do avião morrem instantaneamente, mas a tragédia poderia ser muito maior ou muito pior do lado do prédio do Pentágono, porque parte desses escritórios não estavam totalmente ocupados. Então acaba que não é tão catastrófico, enfim, quanto poderia ter sido. 9h45, o espaço aéreo dos Estados Unidos é fechado e todos os aviões civis que estão voando precisam aterrissar o mais rápido possível no aeroporto mais próximo e ninguém mais pode decolar. O que acontece dessa vez é que, pela primeira vez, uma agência civil de aviação é que pede o fechamento do espaço aéreo. Todas as outras situações, quando isso aconteceu na história dos Estados Unidos, foi feito por um pedido militar. E dessa vez não. 9h57, o presidente americano embarca e decola com o Air Force One, o avião presidencial americano, e ele fica voando por 40 minutos sem um destino estabelecido, porque ali é o lugar mais seguro que ele pode estar. E nessa mesma hora, o que acontece é a rebelião dos passageiros do avião 93 da United, a rebelião contra os sequestradores. Porque esse voo está voando baixo, as pessoas começam a receber ligações, começam a conversar com seus familiares, entendem o que está acontecendo no resto dos Estados Unidos com os outros aviões e eles percebem que, na verdade, o avião deles também vai ser usado como uma arma contra algum outro símbolo americano, seja o Capitólio ou a Casa Branca, e os passageiros decidem: nós vamos tomar a cabine e vamos lutar contra os terroristas. E esse é o filme United 93. Assistam esse filme. Essa é uma história heróica, uma história diferente da tragédia toda, uma história de resiliência, de resposta, enfim, de adaptação, de sobrevivência. É uma história muito importante, porque imagina se esse outro avião caísse no Capitólio ou na Casa Branca. Isso é uma derrota do terrorismo, graças ao ato heróico e de coragem dos passageiros desse avião. 9h59, 58 minutos depois do impacto, a Torre Sul começa a desabar. E ela cai pelo avião 175. Ela foi a segunda a ser atingida. A primeira não cai. E lembram por que ela cai? Porque o avião 175 ele atinge andares mais abaixo e abala a estrutura mais central do prédio e ela colapsa. Às 10h03, o avião da United 93, ele cai a mais de 900 km por hora. Na verdade, os passageiros estão tentando invadir a cabine, os pilotos não são experientes, né, os sequestradores, os terroristas, e eles ficam balançando o avião de um lado para o outro e os passageiros eles continuam no eixo ali em direção à cabine. Se eles fossem experientes, eles iriam balançar o avião de cima para baixo, isso sim ia evitar o avanço dos passageiros até a cabine. Eles acabam chegando ali na cabine e aí os terroristas decidem, então, vamos derrubar o avião porque eles vão entrar aqui dentro, e derrubam e cai e morre todo mundo. Oh my God, there it goes! Depois disso, por volta das 10h30, o Air Force One, que é o avião presidencial americano, recebe uma mensagem dizendo: o anjo é o próximo. O anjo é o codinome para o Air Force One. E aí, enfim, os serviços de inteligência, a CIA, dentro do avião, não sabem, não entendem se a ameaça vem do lado de fora, se tem um outro avião tentando acertar o Air Force One, como que eles tinham descoberto o código, o nome do Air Force One, ou se a ameaça estava dentro do avião. Então, o avião está organizado da seguinte forma: no fundo você tem os jornalistas, no meio equipes de segurança, CIA, serviço secreto, e na frente o Bush.
todos esses do meio, do aparato de segurança, eles se movimentam para frente do avião para proteger o Bush do que pode estar acontecendo e ao mesmo tempo estão olhando pela janela, será que está vindo um outro avião para acertar o Air Force One? Enfim, naquele momento começa um caos e uma instabilidade interna do avião, tentando entender o que é o próximo passo, o que está acontecendo realmente. Bom, esse é o fim dos episódios trágicos desse dia, não tem mais nenhum outro ataque depois desse momento, e aí o que acontece é a resposta do governo americano. E particularmente tem algumas coisas que valem a pena eu mencionar com vocês. Uma delas é a resposta o contato da Condoleezza Rice, que é a conselheira de segurança nacional, que é uma pessoa, uma professora, enfim, ela estudava e falava russo, ela se comunicava com os russos em russo, ela liga para o governo russo e fala assim, olha, nós vamos entrar em estado de alerta máximo das nossas forças armadas, mas isso não tem nada a ver com vocês. Os russos têm um exercício militar programado para esse dia, avisam para ela que eles estão cancelando o que vai acontecer e ela, comentando depois, ela vira e fala assim, esse dia eu percebi que a Guerra Fria tinha acabado. E lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo, 2001 é o início do século 21. E a Guerra Fria acaba no final dos anos 90 e a gente tem um gap, um gargalo do começo dos anos 90 até 2001, sem rumo para o mundo, ou sem grandes problemas, ou sem grandes ameaças. E esse dia, e talvez nesse momento fique claro que a Guerra Fria é uma página virada e que o mundo e o século 21 começa com outro tipo de ameaça do terrorismo internacional. Obviamente que, além de ser um evento histórico e marcante do início do século 21, nós estamos lidando com um evento extremamente trágico. 2.996 pessoas morreram, inocentes civis que não tinham nada a ver e foram vítimas desse episódio. Isso é só o começo do que a guerra ao terror causa. Os ataques terroristas continuaram por vários anos na Europa, em vários outros lugares do mundo, as guerras do Afeganistão e do Iraque, enfim, esse é um efeito dominó que começa nesse dia e talvez muitos de vocês não lembrem exatamente e a gente está contando, eu estou contando aqui para vocês passo a passo, mas é trágico, muitas pessoas morreram, perderam pessoas queridas e é um episódio destrutivo e extremamente chocante, todas essas histórias e cenas e absurdas. Felizmente já fazem 20 anos e esperamos que a gente se livre desse capítulo da história e se livre do terrorismo internacional. Eu estou falando desse assunto hoje porque nós não podemos esquecer o que aconteceu, isso não deve ser esquecido em hipótese nenhuma, para o futuro, para o presente e para o passado. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo e, obviamente, vem debater com o professor Roque.